Hello, titia chegou, minha gente. Hoje é dia de texto do Ioscas, Instituto Ioscas, um texto que foi publicado no dia 11 agora de agosto de 2024 e o título é O Diferente e a Diferença. Que texto! Vamos lá. Uma forte melancolia me tomara de assalto. Fazendo uma retrospectiva da minha vida, concluíra que em várias situações eu não recebera das pessoas o carinho, o respeito e a gratidão que fizera por merecer. Amigos me viraram as costas, fui alvo para zombarias de familiares, sócios me enganaram, tive o amor traído por quem muito me dediquei. O saldo das experiências vividas era negativo. Eu estava mal. Era necessário reverter a espiral descendente de ideias e sentimentos que me dominavam. Do contrário, restariam somente ruínas. Decidi ir a Sedona, nas montanhas do Arizona. Cheguei num sábado pela manhã. Canção estrelada, estava sentado em uma poltrona debaixo do carvalho frondoso que havia no quintal. No gramado, em frente, mantas coloridas foram estendidas para acomodar dezenas de pessoas que chegavam para ouvir as histórias ancestrais que guardavam a filosofia esquecida de um povo. Algumas famílias vinham de cidades próximas, traziam os filhos e compartilhavam os lanches. Era um lindo cerimonial de cura. O conhecimento, quando aliado ao amor, tem o incrível poder de cicatrizar as feridas da alma. Quando me viu de longe, o xamã me ofereceu um sorriso de acolhimento. Dada a tristeza que me assolara, aquele sorriso foi como um pão entregue ao mendigo. Embora não me faltassem condições materiais, havia angústia em minha alma. O seu olhar se mostrou preocupado. Fez um sinal com as mãos para eu me sentar ao seu lado. Foram gestos simples, porém preciosos. A sincera demonstração de alegria ao me ver e o cuidado de me ter por perto me fez sentir importante no momento em que eu me considerava sem nenhum valor. Eu nunca os esqueci. O gramado estava lotado. Canção estrelada esperou que ficassem em silêncio. Era necessário para ouvir a voz em tom baixo e timbre rouco do xamã. Ele agradeceu a presença de todos e começou a narrar. Em uma aldeia, cuja história se perdeu nas noites dos séculos, havia um jovem aspirante a guerreiro, que não se enquadrava nos padrões estabelecidos pela tribo. A maior glória concedida a um jovem era a sua consagração como guerreiro. Não havia atribuição mais valorizada. Defender a aldeia dos perigos e das invasões, assim como a sustentar com a caça, eram as funções de um grupo seleto de homens admirados e respeitados. Nahimana, como se chamava, era o único filho de Wakanda, um dos mais bravos e celebrados guerreiros da tribo. Muitas eram as lendas em torno de seus feitos. Ele não admitia a hipótese de o seu filho amado não dar continuidade à tradição da família. Contudo, desde menino, Nahimana não gostava de lutar ou caçar. Apreciava a música. Era um exímio flautista. Tinha interesse no manejo das ervas e raízes, mormente as curativas. Estava sempre disposto a ajudar as pessoas em seus afazeres. Gostava de passar os dias junto aos anciões, ouvindo histórias e conversando sobre as coisas do céu e da terra. Entretanto, Wakanda tinha a convicção que os interesses do jovem mudariam com o tempo. Canção Estrelada interrompeu a história para uma breve explicação. Naquela época, os ritos de passagem da infância à maturidade eram marcados por rituais específicos, realizados para testar a coragem e a capacidade de decisão dos jovens diante de situações limítrofes e perigosas. Aos aprovados, a glória de serem aceitos entre os bravos guerreiros da tribo. Aos reprovados, caberia o dever de servir àqueles e à aldeia na realização de tarefas consideradas menores. Nos dias de hoje, em alguns aspectos, a conquista da maturidade ainda traz muita dificuldade e requer melhor entendimento.
Os ritos de passagem continuam presentes na vida de todas as pessoas. No entanto, os rituais são inusitados e acontecem sem aviso ou data marcada. Cada indivíduo sabe o fato que o fez amadurecer e se tornar adulto. Para uns, a transição foi gradual e tranquila. Para outros, repentinas, abruptas e até mesmo dramáticas. Há inúmeras situações em que meninos e meninas se tornam homens e mulheres ao transcorrer de uma única noite. Todas as experiências que nos conduzem à plena responsabilidade por quem somos registra esse rito de passagem. Cada um sabe ou saberá do seu. Alguns crescem e avançam em si mesmo. Outros sucumbem diante das dificuldades e sem jamais alcançar a maturidade. Existe quem se assuste e jamais aprenda a lidar com a responsabilidade. Há quem, embora não as tema, não se enquadre a um modelo social pré-determinado de comportamento. Tampouco sabem fazer valer as individualidades que os iluminam. Sem a validação do grupo que nos rodeia, se sentem perdidos ou abandonados. Acabam por rejeitar suas características pessoais. Negam-se. Assim, abdicam de uma grande parcela de sua força de movimento. Por duvidarem dos seus próprios dons, capacidades, talentos e principalmente por desconhecerem a beleza da singularidade que os define, se tornam menos quando poderiam ser mais. Quando acontece, em ambos os casos, o vazio se instala. Em seguida, Canção Estrelada retomou a narrativa. Após 15 equinócios, chegara a hora do rito de passagem de Nahimana. Junto aos demais jovens da sua idade, seria conduzido por um grupo de guerreiros até um local onde suas habilidades seriam postas à prova. Montados a cavalo, galoparam por todo o dia, até que ao final da tarde foram deixados dentro de uma floresta escura no alto de uma montanha. Na manhã seguinte teriam de retornar à aldeia. Aquele lugar era chamado de Hihilama, que no idioma nativo significava engolidor de guerreiros. Acamparam, mas permaneceram atentos. Sabiam que o perigo se avizinhava. Todos mantiveram as suas lanças, arcos e flechas sob o alcance das mãos. Com a chegada da noite, a pequena fogueira que fizeram para espantar o frio atraiu um enorme urso faminto. O primeiro rapaz atacado, sem chance de se defender, ficou gravemente ferido. Outros 3 mostraram a coragem e a habilidade necessária para contra-atacar em formação de triângulo, fazendo com que o animal passasse do ataque à defesa. Temeroso e assustado, Nahimana se escondeu da luta. Após uma batalha de intermináveis instantes, o urso se dobrou ao ser perfurado por uma lança. 2 outras terminaram o serviço. Passaram a noite se dedicando à esfola do animal. A pele do urso era o troféu das suas conquistas pessoais. Assim, os 3 partiram pela manhã rumo à aldeia. Não permitiram que Nahimana os acompanhassem. O seu comportamento não fora digno de um guerreiro. Quanto ao rapaz ferido, nada poderiam fazer. Em poucas horas partiria para as terras altas. Ofereceram uma prece de encaminhamento ao seu espírito e foram embora, não sem antes lançarem olhares de desprezo para Nahimana. Ao chegarem, foram recebidos em festa pela tribo. Tratados como heróis, ressaltaram a valentia do rapaz atacado. Para a tristeza de Wakanda, falaram da covardia de seu filho. O deixaram na montanha por não ser digno de cavalgar ao lado de guerreiros. Ele também seria útil para enterrar o jovem moribundo. Uma animada solenidade com música, comida, bebida e dança em volta de uma enorme fogueira foi realizada para consagrar os novos guerreiros. Algumas pessoas não tinham motivo para compartilhar da alegria dos demais. Destas, o mais abalado era o pai de Nahimana. Ele estava envergonhado pela postura do filho. Embora o amasse, se mantinha aprisionado às crenças, conceitos e valores da tribo que naquele momento o faziam desejar que o jovem nunca mais regressasse. Não suportaria vê-lo em outra função que não fosse cavalgando a seu lado. Passadas algumas luas, numa manhã ensolarada, a aldeia foi surpreendida com a chegada
de Nahimana, que muitos apostavam que jamais retornaria. O rapaz vinha a pé, puxando o cavalo pelas rédeas. Sobre o animal estava montado o rapaz considerado morto. Apesar de ainda ferido, sem condições de andar, estava fora de risco. Diante de uma tribo perplexa, ele contou que Nahimana o salvara. Ao invés de ir embora para evitar os perigos da floresta, preferiu ficar e cuidar dele. Teve a misericórdia de não o abandonar ao deleite das aves carniceiras. Pôs em prática os conhecimentos adquiridos sobre ervas e raízes para cicatrizar as graves feridas provocadas pelas garras do urso. Pediu para que a postura de Nahimana fosse reavaliada junto ao Conselho de Anciões, instância máxima da tribo, e que fosse consagrado como guerreiro. A sua coragem e valor tinham se mostrado sobre outro formato. Sem demora, um enorme burburinho se formou. Todos tinham suas opiniões sobre o ocorrido, predominando a ideia de que, como o jovem se acovardara para enfrentar o urso, restara reprovado no rito de passagem. Assim determinava a lei da aldeia. Para assombração de todos, sem dizer palavra, Wakanda, o valente guerreiro, abraçou carinhosamente o filho, o tirou do apedrejamento de palavras e o levou para descansar em sua tenda. O semblante do grande guerreiro mostrava uma alegria imensurável, somente vista no nascimento do filho. Naquele dia, Nahimana renascera aos olhos do pai, capaz de compreender o que poucos ali conseguiam entender de imediato. Enquanto os 3 jovens tinham a pele do urso como troféu, Nahimana trouxera de volta o rapaz. Havia uma lição silenciosa para quem quisesse aprender. Naquela mesma noite, em pronunciamento geral, o conselho decidiu que a partir de então existiriam guerreiros de muitas espécies, não apenas os que defendem e caçam, mas também aqueles que curam, cuidam, alimentam, constroem, ensinam, criam e mantêm. E a aldeia precisava de todos, sem distinção de valor ou importância. Xamã, Canção Estrelada, fez uma breve pausa antes de concluir. Nahimana se tornou um curador e, com o passar do tempo, uma pessoa amada e respeitada, mesmo por aqueles que o desprezaram um dia. Com sua atitude, os fez entender que os guerreiros não são apenas para os que enfrentam a morte, mas todos aqueles que fazem a vida valer a pena. As pessoas que ouviam Xamã, Canção Estrelada, ficaram emocionadas, alguns por recordarem dos próprios ritos de passagem, quase nunca fáceis e sempre angulares. Outros puderam lembrar ou se dar conta da importância e valor que tinham, mesmo quando foram depreciados ou menosprezados. Abraçaram os filhos, abraçaram a si mesmos. Vi muitos sorrisos e olhos marejados. Aqueles que estavam prontos levaram consigo o antídoto para a dor que os corroíam. Todos saíram melhores do que chegaram. Ou quase todos. Eu continuei do mesmo jeito. Assim funcionam os cerimoniais de cura. Depois que todos se retiraram, fomos para a varanda. Sentado em sua cadeira de balanço, Canção Estrelada acendeu seu cachimbo com fornilho de pedra vermelha. Esperou o fogo incendiar o fumo, baforou algumas vezes e se divertiu com a dança da fumaça na brisa suave da tarde. Em seguida me olhou com seriedade. Sem que precisasse fazer qualquer pergunta, comecei a falar. Contei de minhas angústias, das percepções destrutivas e sentimentos tristes que me dominavam. Falei do enorme abismo em que eu havia afundado. Eu queria voltar à tona, mas não conseguia. Ele me ouviu sem nenhuma interrupção, até eu me cansar dos próprios lamentos. Quando encerrei, após alguns instantes de silêncio, o xamã disse para eu acordar cedo no dia seguinte. Subiríamos a montanha para a realização de um cerimonial. Energias densas me envolviam, uma limpeza se fazia necessária. Pela manhã, conforme combinado, fomos na sua surrada picape até o sopé da montanha, onde a estrada terminava. Dali subimos a pé por cerca de 1 hora até um platô com uma linda vista. Eu já estivera ali outras vezes. Era onde o xamã realizava alguns rituais.
Estendemos as mantas e nos acomodamos. Ele acendeu um cadinho com ervas, cujo perfume se misturou aos aromas da flora local. Em seguida, rufou o tambor de 2 faces em uma cantiga que clamava aos bons espíritos que afastassem as energias intrusas que me influenciavam, estreitando a mente em ideias estanques e agitando o coração com sentimentos desvairados. Fechei os olhos para me manter em oração. Passado um tempo que não sei precisar, da fogueira restou brasas. Do som se fez silêncio. Assim, ficamos por mais um par de minutos. Ele me perguntou como eu me sentia. Falei que me sentia um pouco melhor. Era verdade. Perguntei se estava curado. O xamã maneou a cabeça e explicou: de jeito nenhum. As energias pesadas foram afastadas, não eliminadas. A cada descuido retornam. Os bons espíritos ofereceram a ajuda possível. Cabe a você realizar sua parte. Ninguém pode fazer por ninguém o que cada um precisa fazer por si mesmo. Falei que eu não tinha entendido, então Canção Estrelada esclareceu. Tudo no universo é afinidade. Ideias derrotistas e emoções aviltadas atraem energias de igual frequência. As incompreensões geram o desequilíbrio que instalam um império de tristeza e de revolta. A força indispensável aos movimentos internos, causa primária dos deslocamentos evolutivos pelo mundo, esmorece e os faz ficarem cada vez mais lentos até estagnarem por completo. Em síntese, esta é a origem do vazio que simboliza sua existência no atual momento. Você se permitiu mergulhar no abismo para manter um padrão de pensar e sentir o que o destrói um pouco dia a dia. Ao deixar de acreditar em si mesmo, se afastou de sua própria essência. Sua luz se apagou. Ao se perder de quem você é, esqueceu de quem pode se tornar. Nem pense em culpar algo ou alguém. Transferir responsabilidades apenas retarda a cura. Você está onde se colocou. Reencontrar a luz perdida é um movimento de reação intransferível, caso exista a sincera vontade de emergir de volta à tona da vida. Eu disse a ele que precisava de ajuda, pois não sabia como fazer. O xamã pontuou: sempre há alguém disposto a oferecer a mão para nos colocar de pé. Contudo, não podem caminhar por nós. Ninguém pode. Do contrário, o processo evolutivo restaria desperdiçado. Quem sou me trouxe até aqui. Para avançar, preciso me tornar uma pessoa diferente e melhor. A cada dia um pouco mais. Este é o caminho. Impossível o atravessar fora da rota do autodescobrimento, da verdade e das virtudes. Esta engrenagem intrínseca se aperfeiçoa no passo conquistado. Questionei a ele como fazer para sair do lugar escuro que eu morava em mim mesmo nos últimos tempos. Canção Estrelada explicou: todo o poder está na mente, tanto da escuridão como da luz. O pensar destrói e constrói, corrige, cria e recria, esvazia e transborda, estreita e expande, estaciona e movimenta, nega e autoriza, encontra a verdade e vive a mentira. Por sua vez, o coração é o melhor aliado ou o pior inimigo da mente. O sentir aprisiona ou impulsiona o pensar, fragiliza ou fortalece o raciocínio, desajusta ou equilibra a razão. A psicosfera do planeta é densa, não há o que reclamar. Todos temos afinidades vibracionais com essa energia, assim como somos suas causas. Vivemos entre incompreensões, revoltas e tristezas, crimes inconfessáveis, mentiras inadmitidas e mágoas perpétuas, desejos descabidos, ilusões de superioridade e emoções enfermiças. Se prestar atenção, na maior parte do dia, a sua mente trabalha com ideias de insatisfação, aspereza e projeções de problemas. Irritações frequentes, intolerâncias crescentes e impaciência permanente irrigam um coração descrente. Confundimos orgulho com dignidade, vaidade com autoestima e subserviência com humildade. Impossível encontrar a paz numa mente povoada dessa maneira. Cada indivíduo cria a vida que tem, vive a realidade que acredita,
gera a escuridão ou a luz de onde mora em si mesmo. Indaguei com o xamã como fazer para modificar esta frequência. Ele pontuou: escolha com o que irá conviver. Não me refiro a pessoas, mas aos pensamentos com os quais trabalha. A todo momento somos assaltados por ideias nocivas, sementeiras de conflitos e sofrimentos. Mantenha o filtro da consciência ativado para reter essa poluição mental. Descarte as ideias que não forem nobres, saudáveis e amorosas. Cada pessoa tem o poder de escolher as bases formadoras do universo que a habita. Comentei com ele que parecia simples. O xamã sorriu resignado e ponderou: embora seja de simples compreensão, não é fácil abandonar velhos hábitos. Alguns estão há tanto tempo conosco que nos faz acreditar que vícios são virtudes e embaralham enganos à verdade. Argumentei com ele que algumas pessoas e situações têm o poder de nos arrancar de quem somos. O xamã contrapôs: as pessoas têm sobre nós o poder que concedemos a elas. Se permitir que nos destruam, acontecerá. Se compreendermos que nada e ninguém apagará nossa luz, também acontecerá. Para tanto, é preciso que mente e coração estejam devidamente alicerçadas nas próprias ações e reações. Não somos o que sabemos, mas o que fazemos. A incoerência entre o saber e o fazer enfraquece e desequilibra pela angústia de nos deixar aquém de quem poderíamos nos tornar. O mal praticado pelos outros só nos atingirá enquanto vivermos na frequência do revide e do ressentimento. Os dividendos do mal pertencem a quem os utiliza. Cuide para que não sejam ferramentas das suas conquistas e prazer. Não existe enfermidade maior, nem lugar mais escuro para morar. A contrapartida do mal é o bem. Não há gerador de maior força e equilíbrio do que a plena consciência de uma vida virtuosa. O bem praticado no silêncio, enquanto o mundo arde em ruídos, é a prova viva e os pilares da construção de si mesmo. Ainda que ninguém reconheça, não importa, você sabe. Prédios bem erguidos se sustentam nos próprios alicerces sem jamais desabar. Todo movimento de amor, por mais simples que seja, é capaz de oferecer luz para tirar alguém da escuridão. Um sorriso, um abraço, uma palavra, um par de mãos. Há outras maneiras e muito mais. As possibilidades de resgate são infinitas e os momentos se apresentam inúmeras vezes ao longo dos dias. Fique atento para aproveitar. Fazer a diferença na vida das pessoas enraiza o poder da mente e traz alegria ao coração. Refina a percepção, aguça a sensibilidade, a consciência se expande, amamos mais e melhor, avançamos, desgrudamo-nos das pesadas vibrações planetárias. Eu me esforçava para acompanhar a sua fala tranquila de raciocínio veloz. Ele me pediu atenção e continuou: ainda não acabamos. Você se perdeu de si mesmo no esbarrão de um dia qualquer. Algo ou alguém o tirou do prumo porque você permitiu. Ao invés de se centrar nas próprias virtudes e dons, se deixou levar pelas águas dos acontecimentos e despencar da cachoeira das opiniões como uma canoa abandonada à margem do rio. Jamais se deixe carregar. Seja o leme e os remos de sua própria vida. Eles estão na mente. Eles são a mente. Não seja orgulhoso, mas nunca permita que lhe convençam de nenhuma incapacidade, nem mesmo você. A mente tem poder para aceitar e rejeitar. Dependerá unicamente das ideias com as quais decidir conviver. A humildade não traz no âmago o conceito de inferioridade, mas de crescimento. Reencontrar consigo passa necessariamente por entender a grandeza de ser diferente de todos. Não me refiro a brilhar, mas em ser luz. Para tanto, faça a diferença na vida de quem encontrar pelo caminho. Mude o dia de alguém sem exigir nada em troca. Faça disto um hábito. O jardim da nossa casa somente germina à medida que semeamos flores
nos quintais áridos do mundo, inexoravelmente. Enquanto você não entender e aceitar aquilo que o faz diferente, carregará a sensação de que algo está faltando. Quando conseguir amar a diferença que o traduz, transcenderá. Fiquei sem dizer palavras por algum tempo. Eu precisava metabolizar aquelas ideias, fazer com que se integrassem a um novo padrão de pensar e sentir. Porquanto de ser e viver. Assim acontecem as transformações. Do contrário, não passarão de meras maquiagens. Acreditei que o cerimonial estivesse encerrado. O remédio tinha me sido entregue. Cabia a mim realizar a cura necessária. Falei isso para a canção estrelada. Ele arqueou os lábios em sorriso. Anoitecera? Era a hora de descer a montanha. Estava escuro. O xamã pediu para que eu confeccionasse uma tocha enquanto ele acendia uma pequena fogueira. Depois falou: sempre haverá onde acender a própria luz. No entanto, cada um deve fazer isso por si mesmo. A luz alheia é causa de auxílio, nunca de dependência. Num gesto simbólico, registrou a lição derradeira ao me fazer acender a tocha que eu tinha na mão e assim iluminar meu caminho de volta para casa. Este é o movimento da vida, finalizou o xamã. Naquele dia, eu entendi o alcance de um cerimonial de cura. Assim como Nahimana, aprendi a valorizar o que havia de diferente em mim. Nisto reside a beleza de cada pessoa. Temos igual valor, sem sermos iguais. Este entendimento me fez enxergar a beleza de todos. Assim como Nahimana, aprendi a usar o que em mim existe de diferente para fazer a diferença na vida das pessoas. Foi quando comecei a entender sobre o poder que sempre pertenceu a mim, a você e a todos. O homem que subiu a montanha era diferente daquele que desceu. Ioscás. É lasqueira que esse xamã não é brinquedo não. Ave Maria, vamos lá. Vamos lá. Segundinho, gente. Tomar um fôlego e uma água, né? Porque a garganta vai secando. Bom, gente, não é novidade para ninguém o quanto esses textos do Ioscás, né, são fantásticos e profundos, sensíveis. E o quanto eu sou realmente apaixonada pela figura deste xamã. Meu Deus do céu, vamos lá. Quanto na vida a gente se sentiu e ainda se sente diferente. E eu não estou falando aqui da diferença porque a gente acredita em coisas que outras pessoas não acreditam, porque a gente foi atrás de respostas que outras pessoas não foram. É porque nós somos diferentes mesmo. E isso nos fez buscar respostas. Respostas sobre o que nós somos. Porque a gente realmente não se encaixava. Eu sempre me achei muito esquisita, né? Então, hoje você se depara com um texto desse, só que esse texto é uma terapia. Esse texto em si é um tratamento terapêutico. Para a gente entender, mais uma vez, que a gente só precisa aceitar o que nós somos, independentemente do que o mundo vai achar. Aceitar a nossa essência. Como a gente faz, né, ou fez questão de caber em grupos, mesmo porque o sistema nos ensinou isso, né? Quantas vezes a gente se anulou, se quebrou, se dobrou para isso e a gente sempre faltava algo. Sempre faltava algo, porque a gente ia contra a nossa verdade. Esse moço, né, Nahimana, esse guerreiro, né, que é descrito aqui na narrativa do próprio xamã, poxa vida, diferente dos outros, ele não tinha essa tendência para se tornar um guerreiro no sentido da caça e da defesa da tribo. Não! Ele era um guerreiro da vida.
Ele lutou pela vida do rapaz que foi atacado pelo urso. E vejam que mesmo no momento da luta ele fugiu, né? No rito de passagem, toda aquela situação, o urso atacou um menino, os outros 3 foram para cima e ele fugiu. Porém, num momento crucial ele permaneceu lá. Ele não se acovardou. Ele estava sozinho no topo da montanha, com, né, uma pessoa à beira da morte. Ele poderia simplesmente ter virado as costas e área. Ele ficou lá. E ele utilizou todo o seu conhecimento, né, no manejo das ervas, como um curador, para salvar a vida daquele rapaz que estava gravemente ferido e o leva de volta à tribo. Todos têm o seu valor. Os jovens guerreiros cumpriram um rito tradicional. Narimana veio para quebrar paradigmas. Opa! Como muitos de nós viemos. Porque ele e nós somos diferentes. Mas vejam que muitas vezes, para quebrar paradigmas, eu acho que essa é uma lição fantástica deste texto, a gente não precisa de guerra. Ele quebrou um paradigma amando, se doando, acolhendo, curando. Porque é exatamente o que os anciãos, né, decidiram. Que a partir daquele momento haveriam, né, outros guerreiros, porque existiam vários tipos de guerreiros. Tem um trecho aqui que ele fala, eu não pintei? Aqui, um momentinho. Peraí, gente. Isso aqui merece ser falado novamente. Naquela mesma noite, o conselho decidiu que a partir de então existiriam guerreiros de muitas espécies. Não apenas os que defendem e caçam, mas também os que curam, que cuidam, alimentam, constroem, ensinam, criam e mantêm. A aldeia precisava de todos, sem distinção de valor ou importância. Com coragem, porque ele permaneceu num lugar cercado de perigos, onde ele poderia inclusive ser a próxima vítima. Ele acolheu aquele rapaz, como eu disse, à beira da morte, cuidou e o trouxe de volta aos braços da tribo, aos braços da família. A gente não pode esquecer também do pai de Narimana, né, o Akanda, que queria que o filho fosse um guerreiro como ele era. E desejava isso ardentemente. E quando soube que o filho, né, entre aspas, fugiu da luta, guardou para si aquela dor. Mas quando o filho chegou, ele entendeu que aquele gesto do filho valia mais do que qualquer pele de urso. Porque o que ele trouxe de volta não foi a morte, foi a vida. Então são pontos que você vai ligando e vai pensando, né? Narimana não se deteve pelo julgamento dos outros. Ele utilizou o que ele tinha de melhor, que era o seu entendimento enquanto curador, né? Curandeiro, não importa. Um médico natural, a medicina natural, que é a grande medicina e que muito em breve, né? Tenho certeza absoluta, tomará o posto que lhe é de direito. Mesmo sendo chamado de covarde, mesmo sendo diferente, ele se manteve fiel à sua essência. Paga-se um preço, mas o preço mais alto que a gente pode pagar nessa vida é quando a gente deixa de ouvir a nossa essência. É aí que começam os problemas. E aí o próprio Ioscas, né, passando por situações também desafiadoras, é acolhido, é recebido pelo xamã, e vejam que já no começo do texto ele fala, né, que o sorriso do xamã e mesmo o gesto que o xamã fez para que ele se sentasse próximo foram motivos dele se sentir importante. Quando eu falo para vocês
que muitas vezes um sorriso, uma palavra pode mudar o dia de alguém, é esse tipo de coisa que eu estou falando. Não esperem grandes acontecimentos para grandes obras. O que é uma grande obra? Grande obra é o que se faz com amor, com intenção, com boa vontade. Isso é uma grande obra. Se você toca o coração de uma única pessoa, você fez uma grande obra. Então, o próprio xamã acolhendo, né, o Ioscas logo no início, traz a ele essa lição de Narimana, mas ainda assim o leva para um outro cerimonial de cura, porque ele percebe que o Ioscas, né, não está legal do ponto de vista energético, e aqui é importante ressaltar o seguinte: as energias densas que envolviam o Ioscas foram atraídas por ele mesmo. Importante ressaltar isso. Eu me conecto àquilo que eu emito. Eu atraio aquilo que eu emito. É frequência. Se eu estou nessa frequência, essa energia que vibra aqui embaixo não me alcança. Podem tentar me convencer quantas vezes quiser, não me convence. Só tem 2 movimentos possíveis aqui para se igualar. Ou quem vibra nessa energia sobe, ou eu que estou vibrando nessa energia desço. Só. Fora isso, não há mais nenhuma outra possibilidade. Tanto que quando, né, o Ioscas pergunta, né, depois do cerimonial da limpeza, se ele estava curado, o xamã é categórico, né, de jeito nenhum. As energias foram afastadas, não foram eliminadas. Então, os bons espíritos ofereceram ajuda. Então, o amparo espiritual ele é permanente. Mas eles não vão fazer o que nos cabe fazer, e isso a gente leva aí para um âmbito muito maior diante de tudo que a gente sabe que está acontecendo neste planeta. Tudo no universo é afinidade. Sabe aquele papinho dos opostos se atraem? Oh, conversa fiada. Pode servir para algumas coisas. Na vida, não. O semelhante se atrai. Se eu vibro alegria, é a alegria que eu recebo. Se eu vibro no ódio, é mais ódio que eu atraio. Os semelhantes se atraem. Então, Ioscas, por algum motivo, se permitiu abalar, se permitiu afetar, mergulhou, né, naquele abismo dentro dele mesmo, até para confirmar, né, aquele padrão que ele estava sentindo. É onde a pessoa deixa de acreditar nela, é onde ela se afasta dela mesma, é onde ela apaga a sua luz. Agora é importante entender o seguinte: por mais que a gente seja, entre aspas, afetado, porque a gente pode ser afetado, influenciado por alguém, nós o fomos porque nós permitimos. Nem pense em culpar algo ou alguém. Transferir responsabilidades apenas retarda a cura. Você está onde se colocou. Reencontrar a luz perdida é um movimento de reação intransferível. Gasparetto falava muito. Como é que é? A vida te trata como você se trata. Você está onde se põe. Então, se eu me coloco lá embaixo porque eu me deixo afetar pelo que as pessoas dizem, o que eu posso esperar? Não existe culpa o outro. Não existe isso do outro me prejudicar. Não existe isso da energia, eu ficar absorvendo a energia dos outros. Eu é que dou abertura para isso. Aí depois eu fico naquela, coitadinha de mim, porque eu tô toda infectada de energia que não é minha. E aí? Eu acho que a gente já tem entendimento suficiente para saber que a gente não precisa disso. Sempre há alguém disposto a ajudar. Como ele disse, né? Sempre há alguém disposto a nos ajudar a levantar, mas eles não vão caminhar por nós. Ninguém pode fazer isso, porque inclusive isso é parte do processo de evolução. Como é importante a gente alinhar mente e coração, entender, avaliar,
refletir, analisar. Outra coisa, esse olhar do observador, para sair um pouco desse papel da vítima, de que tudo de ruim só acontece comigo. Observar. Olha aqui, ó. Essa atitude minha aqui poderia ter sido diferente. Não foi lá, mas a partir de agora eu faço diferente. Eu não preciso desse tipo de coisa. Outra coisa, tal da psicosfera. Não, porque eu sinto que tá tudo pesado. Beleza. Então trate de se trabalhar, porque você não precisa sentir que tá tudo pesado. Ou você pode sentir, mas não precisa absorver. Deixa eu corrigir minha fala. Porque virou outra indústria. Né? Tudo sente, tudo fica chateado porque tá sentindo que lá na Lua tem gente precisando de ajuda. Tem gente precisando de ajuda em todos os pontos. Eu posso ajudar? Posso. Como? De tal forma. Então ajude de tal forma. Agora, não queira abraçar para você uma dor que não lhe pertence. Você já tem que dar conta da sua. Então a psicosfera do planeta está densa. O que é que eu faço? Eu vibro alto para contrapor. Já dizia David Hawkins, uma pessoa que vibra no amor contrabalanceia 750 mil. Onde é que eu sou útil? É absorvendo a dor do outro ou é emitindo para o mundo o que eu tenho de melhor? Compaixão não é tomar a dor do outro. Nunca foi isso. Compaixão é você se colocar no lugar do outro da seguinte forma, entendendo que aquela pessoa possa estar vivenciando e sendo útil dentro daquilo que você pode fazer, mas não tomando a dor dela para você. E não queira que ninguém tome a sua dor para ela. Estar atento é importante. A gente pode passar por todos os desafios que nós estamos passando, a gente pode lidar com energia de psicosfera, de inconsciente coletivo, desde que nós nos mantenhamos íntegros conosco. Né? Quando o Yoskás pergunta como ele faz para sair daquilo, o xamã responde, escolhendo com o que irá conviver. Com os pensamentos, com os sentimentos, é filtrar. Tem até uma frase... Mantenha o filtro da consciência ativado para reter a poluição mental. Dar um tempo para a mente, desacelerar essa mente, que muitas vezes vem só para sabotar, vem só para mostrar o lado ruim, vem só para nos conectar com as coisas que desagregam. É preciso que esse filtro esteja muito, muito atento e que a gente filtre esses pensamentos, que a gente se alimente daquilo que é bom para a gente, até para que a gente seja um replicador para o mundo. E aquela questão, novamente, né, de que as pessoas não têm poder sobre nós, exceto se nós concedermos. Nada lá fora, interessante que o áudio do Vital desta quarta falou disso, né? Nada e ninguém, não é governo, não é controlador, não tem nada lá fora que possa nos afetar, porque isso é nosso plano de alma. Agora, é preciso que a nossa mente, o nosso coração estejam realmente alicerçados nas nossas convicções, no entendimento de quem nós somos. O mal que os outros nos fazem nos atinge se nós estivermos na frequência deles. É o caso da bandeja de lixo, que o cara vai dar para o outro lá, o vizinho que chega, o cara pega uma bandeja, enche de lixo, vai lá entregar. Né? Aliás, não é nem a bandeja de lixo, é o do samurai, né? Um ancião, uma determinada aldeia, confundi aqui os casos, né? As fábulas. Um ancião numa aldeia muito sábio recebe a visita de um jovem guerreiro que quer duelar com ele, né? Porque conhece a fama do ancião. E o ancião fala, me encontra amanhã na praça. Vocês devem conhecer esse caso, mas, para quem não conhece. E no dia seguinte, na praça, o ancião chega, senta no chão e aquele jovem começa a cuspir impropérios para aquele ancião. Inclusive cospe, né? Humilha, pisoteia. E ele lá, impassível na sua sabedoria. Até que o guerreiro cansa e fala, você é um covarde mesmo. Se manda.
O povo que assistiu o espetáculo, né, chega no ancião e fala: pô, meu, pelo amor de Deus, o cara vem aqui e acaba com você, você não fala nada. E o ancião então pergunta: quando alguém nos dá um presente e nós não recebemos, a quem pertence o presente? E todo mundo responde: a pessoa que tentou te dar. E o ancião responde: impropérios e ofensas também. Ou seja, o mal pertence àquele que o emite. Eu não sou obrigada a entrar na frequência do mal. Mas se eu faço isso, aí eu me nivelo. Nós podemos, né? Nós precisamos entender que nós temos diariamente possibilidades de agir no bem, de fazer no bem, de exercer a nossa essência no bem o tempo todo. Como eu disse, através de um sorriso, de um abraço, de um acolhimento. Todos os dias, eu sempre falo isso, sempre, todos os dias a gente recebe essas possibilidades. Esteja atento. Observe, né, as possibilidades que você recebe diariamente de fazer a diferença. Não para ser visto, aplaudido, ovacionado, não. Porque isso faz parte da tua essência. Quando a gente, às vezes, recebe alguns golpes da vida, a gente cai naquela coisa de se deixar levar pela revolta, pelo desespero, e deixa de olhar para as nossas virtudes, para a nossa capacidade de superação e até mesmo para o aprendizado, né, que aquela situação quer trazer. Se a gente entender que o caminho é justamente o contrário, as coisas tendem a fluir melhor. O reencontro consigo passa pelo entendimento de que nós precisamos aceitar que a nossa diferença pode sim fazer diferença no mundo, como fez para Nahimana, quando o seu dom de curador salvou a vida daquele guerreiro. E como eu disse, eu vou repetir, o ato dele quebrou um paradigma dentro de leis que já eram estabelecidas na tribo, já haviam sido estabelecidas há muitas e muitas gerações. E tudo pela via do amor, do respeito ao próximo. Enquanto você não entender e aceitar aquilo que o fez diferente, chegará a sensação de que algo está faltando. Quando conseguir amar a diferença que o traduz, transcenderá. Se aceitar. A gente não está aqui para ser igual a ninguém. E também não está para ser melhor, tampouco pior. Estamos aqui para sermos o que somos e o que viemos para ser. Olhando para a gente com gentileza, com amor, com carinho e sentindo, né? É isso que eu amo fazer. Que foi o que Nahimana fez. Ele foi de acordo com seu coração. Ele não queria ser um guerreiro de armas. Ele queria ser um curador, um guerreiro de vidas. E foi isso que ele se tornou. E ganhou o respeito de toda a tribo. Sempre haverá onde acender a própria luz. No entanto, cada um deve fazer isso por si mesmo. A luz alheia é causa de auxílio, nunca de dependência. Nunca viva dependendo de conselho, de trabalho, de iluminação de ninguém. Você é sua própria luz. Pare de jogar esta responsabilidade para os outros. Auxílio, sim. Dependência, não. Então sempre tem alguém que pode nos ajudar, nos auxiliar. Mas o que a gente precisa fazer, inevitavelmente, somos nós que devemos fazer. Assim como Nahimana, aprendi a valorizar o que havia de diferente em mim. Nisto reside a beleza de cada pessoa. Temos igual valor sem sermos iguais. Como essa frase é profunda. Temos igual valor sem sermos iguais. E cada um tem o seu dom, o seu talento, a sua beleza, a sua colaboração para com o mundo. É só isso que a gente precisa entender. Por isso que eu sempre repito, seja você mesmo e faça o seu melhor. Certo, gente?
Eu vou terminar, obviamente, aqui hoje, esse vídeo com uma carta, né, extraída do oráculo As Cartas do Caminho Sagrado, que são cartas, obviamente, xamânicas, para a gente encerrar esse vídeo curtinho de 50 minutos de hoje. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a energia, né, de hoje, através desta carta. Carta 40, grande espelho de fumaça, reflexos. O que essa carta quer dizer? O grande espelho de fumaça reflete a lição que manda deixar o mito para trás. Você é aquilo que decide ser, pelo amor de Deus. Remova a cortina de fumaça que oculta os seus talentos ou méritos naturais e levante a cabeça. Descubra quais são os aspectos internos que necessitam de crescimento e principie a trabalhar neste seu processo de evolução sem perda de tempo. Já é hora de fazer aflorar todo o seu potencial e começar a viver as suas verdades. Existem milhões de papéis a serem preenchidos e com toda certeza um deles se ajustará perfeitamente a você. Em um nível mais profundo, você está sendo instado a transformar-se num reflexo luminoso para os outros. Encoraje outras pessoas a buscar suas próprias verdades e a pôr a andar sua palavra. Às vezes, o reflexo que você vê nos outros podem fazê-lo feliz se você continuar duvidando de você mesmo e de seu direito de crescer e evoluir. O sentimento de inveja em qualquer nível apenas serve para inibir o crescimento e desperdiçar energia. Estilhace todos os espelhos que insistem em valorizar sua autoimportância, sua tristeza ou seu fracasso, para que você consiga alcançar logo aquilo que é realmente importante em sua vida. E finalmente, em todos os níveis, o espelho de fumaça nos faz enxergar a luz e a sombra como facetas úteis e necessárias à nossa evolução. Os reflexos que não nos agradam podem ser dignos adversários que nos ensinam a usar o nosso potencial e a crescer. Podemos aprender muito com os nossos próprios lados sombrios. O processo contínuo de tentativa e erro acaba nos ajudando a encontrar a verdadeira imagem do nosso ser. Putz, grila, mas que carta, não, meu povo? Meu Deus do céu, falando justamente isso, né? Da gente descobrir aquilo que precisa ser trabalhado, essa conexão com a essência, né? Hora de fazer aflorar todo o seu potencial para que você viva com a sua verdade. Esta carta, este oráculo é de fato um grande espetáculo. Aff, que maravilha! Minha gente, poxa vida, fica aí este vídeo do Instituto Yoskás, mas esta pérola, desta vez pelas mãos do xamã Canção Estrelada. Que a gente guarde essas lições, que a gente use essas lições, né, exercite, para que a gente possa realmente entender que aquilo que nos torna diferente tem uma função: fazer diferença. Tá bom, crianças? Eu volto num próximo conteúdo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.